Orçamento público não é coisa técnica, contábil, jurídica, para matemático, para economista, para administrador, para bacharel. Orçamento público é assunto de cada cidadão e de cada cidadã. Porque é no orçamento público que se disputa para onde vai o dinheiro público. A gente tem no orçamento público hoje metas econômicas. Quanto é que vai ser a inflação daqui a um ano? Quanto é que deve estar o câmbio, o real em relação ao dólar? Qual vai ser a economia de receitas para pagar as dívidas do governo central, dos estados e municípios? A lei de responsabilidade fiscal, que aperta estados e municípios, só afrouxa quando é para gastar com a dívida pública. Mas aperta quando é para gastar com professor, com agente de saúde, com um médico, com um profissional de enfermagem e por aí vai. Então, nos orçamentos, há uma guerra. A disputa entre quem acumula e quem distribui a riqueza do setor público. São os vereadores em cada município que devem mobilizar a sociedade para debater quais são as metas para a saúde pública no próximo ano, no próximo biênio, triênio, quatriênio. Quantas mulheres no seu município tiveram uma gestação de risco e não foram acompanhadas pela rede pública de saúde? Quantos jovens de 14 a 17 anos no seu município estão fora do ensino médio, que é a competência do Estado e não da Prefeitura? Nós temos que começar a trabalhar recursos desde a nossa casa. Em 2001, nós aprovamos o Estatuto da Cidade. E uma das questões do Estatuto da Cidade é convocar audiências públicas. Não se pode discutir e aprovar um orçamento de 100 milhões por ano, 200 milhões por ano, 500 milhões por ano, sem que a participação da sociedade aconteça. É muito mais gratificante, é muito mais simples, é muito mais forte a relação do mandato municipal com a sociedade quando nós estamos debatendo os direitos dos agentes comunitários de saúde, dos profissionais de enfermagem, a situação da maternidade municipal, a situação dos agricultores dos sítios, dos engenhos, dos distritos, dos povoados, quanto a prefeitura aplica para distribuir sementes, quanto se gasta com a recuperação das estradas, quanto se gasta com o transporte das mercadorias que os agricultores produzem. Isto tudo tem que estar definido dentro do orçamento. Você pode reivindicar do deputado Wilson Pickler, do Paraná, de Paulo Rubem, de Pernambuco, do Damião Feliciano, na Paraíba, que ele apresente emendas para encher o seu município de quadras esportivas. Tudo bem. Depois vai ter recurso para manter 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 quadras. Qual vai ser a política municipal de esporte, lazer e juventude que vai ocupar aquelas quadras com atividades permanentes? Ora, todo investimento, num primeiro momento, pode trazer um bem para o município. Mas esse bem precisa ser mantido, precisa ser usado constantemente para reverter em benefícios para as comunidades. E eu diria que as demandas mais importantes estão concentradas na educação, na saúde, na habitação, no saneamento e abastecimento d'água, nas questões da infância e da juventude, na agricultura familiar. É claro que outras podem acontecer, sobretudo nas cidades metropolitanas, o caso da segurança, o caso da violência urbana, do trânsito, do transporte público. Mas se nós observarmos a maioria dos municípios brasileiros, que tem menos de 100 mil habitantes, nós vamos observar que essas são as demandas prioritárias. Eu tenho que fazer o dever de casa dentro de casa, que é fiscalizar ou propor que se cumpram todas as competências do município nessas áreas em que eu apontei aqui. A Constituição é clara. Estados e municípios têm que aplicar pelo menos 25% das suas receitas na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ora, eu só sei quanto são 25% se eu souber quanto é o cento todo, né? Se eu não sei quanto é o cento, eu não sei quanto são 25%. Quem de nós, ao se eleger pela primeira vez, passou por uma capacitação, por um treinamento nessas questões do orçamento público? Essa, inclusive, é uma debilidade que o nosso partido tem reconhecido e entende como prioritária. Não só formar os parlamentares para serem especialistas no orçamento público, para ele entender que ele tem que votar consciente, mas não pode votar e passar 4 anos de costa para a Câmara Municipal. Ele precisa votar e frequentar a Câmara, fazer um rodízio na comunidade, ver como são votados os projetos. E eu já encontrei o orçamento de um município que dentro tinha 3, 4 folhas de papel timbrado de outras prefeituras, porque a consultoria contrata por produção.
Quanto mais orçamento entregar para o prefeito mandar para a Câmara, mais a consultoria ganha. E eu pergunto, será que essa é a solução que a gente vai aceitar nas cidades onde a gente é oposição? Será que essa é a solução que a gente vai aceitar nas cidades onde nós somos governo? Então, primeiro, nós temos que trabalhar com a organização popular. Nós temos que trabalhar e identificar as causas coletivas. Hoje nós temos nas nossas mãos, a favor de vocês, de graça, a favor de vocês, de graça, o Estatuto da Cidade, as regras da execução do Fundeb, as regras e as obrigações do SUS, as questões da criança e do adolescente, o funcionamento dos conselhos tutelares. É claro que nesses municípios de menor população, de menor porte econômico, são também cidades de menor renda per capita, e aí a pressão sobre o vereador é muito grande. O vereador é aquele que é procurado no momento de emergência para complementar a renda de uma família, para conseguir um transporte, para comprar um remédio. Mas olha, se nós formos a vida inteira sustentar os mandatos politicamente desse jeito, nós caberíamos em qualquer partido. Sobretudo nos partidos dos coronéis, das oligarquias, que sempre iludiram o povo, trocando a miséria do povo pela procuração que é o voto popular. Nós temos a obrigação ética, em nome de Leonel Brizola, em nome de Darcy Ribeiro, em nome de tantos outros e outras que honraram a construção desse partido, de enfrentar essas dificuldades, mas ao mesmo tempo construir caminhos diferentes.